E aí, turma do oitavo ano, tudo bem? Já ouviram o sinal hoje? É isso aí. Bem-vindos a mais uma aula de artes. Eu sou o professor Gerran, tá? Hoje é o dia 10/7/2020 e vamos lá para a nossa atividade de hoje, nossa aula de hoje, que vai tratar do realismo e do impressionismo. A gente já viu esse quadro aqui, já pintamos algumas vezes, tá? A gente vai entrar mais a fundo sobre o tema. Me acompanha aí no texto, por favor, turma. O impressionismo foi um movimento com ênfase nas artes plásticas, especialmente na pintura, completamente oposto ao realismo. Então, nesse primeiro momento aqui temos aqui que o impressionismo ele é completamente o oposto ao realismo, tá? Impressionismo vem de impressionar, tá? Ele traz por horas uma imagem agressiva ou uma imagem impactante. Já o realismo ele segue a realidade concreta exterior do que acontece no mundo, tá? A pintura realista ela busca reproduzir nas telas a realidade da sociedade tal qual ela era ou ela é. Por outro lado, o impressionista, na verdade, ele considerava que o artista deveria se expressar desprovido de preocupações de mostrar o retrato fiel da realidade. Os artistas impressionistas costumavam trabalhar ao ar livre para conseguir captar melhor a forma como as diferentes tonalidades do ambiente eram refletidas. Eles retratavam livremente a sua percepção dos reflexos de luz através de movimentos soltos do pincel. Aqui temos o quadro que proporcionou o nascimento do impressionismo, tá? Impressionismo Nascer do Sol, de Claude Monet. E é uma obra impressionista, né? O Claude Monet ele é considerado o pai do impressionismo. Quando a gente fala do realismo e o naturalismo, a gente está tratando de diretamente dois temas ligados pelo objetivo comum de expressar a realidade e de retratar a sociedade de uma forma objetiva, chegando por vezes a denunciar os seus problemas. Apesar de o naturalismo ser um ramo do realismo, sua principal característica é uma particularidade própria, que é o cientificismo. Gente, lembrando, todos esses temas aqui eu vou mandar um vídeo para vocês explicando mais ou conhecendo mais as obras, tá? Para os naturalistas, o que determina o homem é o ambiente que o cerca e as características biológicas recebidas por hereditariedade. Esse conceito expressa a mesma ideia da teoria da evolução de Charles Darwin. Quando a gente fala do movimento romântico, a gente está falando aqui que o romantismo ele foi um movimento estético e cultural que revolucionou a sociedade do século XVIII e XIX, deixando para trás valores clássicos e inaugurando a modernidade nas artes. As obras românticas elas se baseiam nos valores da burguesia, da classe social que substituía a elite absolutista em diversos países. Os autores do romantismo são, são considerados, né, são maiores nesse movimento desde o século XVIII e o século XIX. Por isso, centenas de autores fizeram parte da arte romântica. É possível destacar dentre eles os escritores Goethe, da Alemanha, Lord Byron, da Inglaterra, Camilo Castelo Branco e Almeida Garrett, de Portugal, e Victor Hugo, da França. Inclusive, Victor Hugo escreveu aquele livro muito famoso chamado A Arte da Guerra. Acho que é dele sim. Gonçalves Dias, Álvares de Azevedo, Castro Alves e José de Alencar formam o time que representa o Brasil. Tá? Aqui temos o Johann Wolfgang von Goethe. É um dos grandes nomes do realismo, do romantismo alemão e é o autor de O Sofrimento do Jovem Werther. Olha que engraçado, acabei de ver o nome aqui do Goethe. Eu tive um aluno em São Pedro que o nome dele era Wolfgang. Não sei se você conhece o Maria Luísa. Não sei se você conhece o Wolfgang. Esqueci o nome dele. Mas tinha naquele colégio lá do Potencial em São Pedro. Então. Mas vamos lá. As características.
O romantismo em cada país tem a sua particularidade. Entretanto, é possível perceber alguns valores comuns em várias nações que desenvolveram essa estética, a saber, o egocentrismo, que é o indivíduo é encarado como o centro do mundo, o sentimentalismo, que é algo exacerbado, o nacionalismo, né, que já diz, é você ser defensor da sua pátria, da sua nação, e a idealização do amor e da mulher. E em quinto, mas não menos importante, o tom depressivo, que é típico de diversos autores românticos, sendo facilmente encontrado entre eles em discursos que exalta a fuga da realidade, seja pela morte, seja pelo sonho ou ainda pela própria arte. E há aqui algumas frases que é legal de ouvir aqui, que exalta, né, a morte e a loucura como fugas de uma realidade desastrosa. Mas tem primeiro as fases. É possível identificar observando o conjunto de obras românticas produzidas em diversos países ao menos 3 tendências ou fases dessa arte. Quais são essas fases, turma? O romantismo ultrasentimental, tá? Que é representado pelo alemão Goethe e que usa também um pouquinho dos poemas do Lord Byron, da Inglaterra. Eles apresentam um forte sentimentalismo, em geral depressivo, exaltando a morte e a loucura como fuga de uma realidade desastrosa. No Brasil, Álvares de Azevedo pode ser lido como um autor que dialoga com essa tendência romântica. Temos o romantismo social, que tem como principal expoente o escritor francês Victor Hugo, autor de clássicos como Os Miseráveis e Notre Dame de Paris, também conhecido como O Corcunda de Notre Dame. Essa vertente romântica é caracterizada por representar a miséria do povo e denunciar as mazelas sociais que ocorriam com as parcelas marginalizadas da sociedade. Romantismo nacionalista, ainda sob a influência de Victor Hugo, assim como o diálogo dos fatos históricos, né, dialogando com fatos históricos fundamentais para compreender os séculos XVIII e XIX, tais como a Revolução Francesa ou, no Brasil, a chegada da família real em 1808, diversos autores construíram obras com forte tom nacionalista. O movimento indianista brasileiro, produzido por autores como Gonçalves Dias e José de Alencar, dialoga com essa tendência. E temos aqui a imagem de Victor Hugo, que foi um romancista, poeta, dramaturgo, ensaísta, artista, estadista e ativista pelos direitos humanos franceses. O contexto histórico, turmas, vou deixar para a próxima aula. E a atividade de hoje é, claro que depois de apresentar nosso trabalho da última aula, vocês vão escolher 3 tendências ou fases, né? Vocês vão escolher o romantismo ultrasentimental, o romantismo social e o romantismo nacionalista. E vocês vão desenhar, vocês vão representar em um desenho autoral, tá? Bem caprichado, esses 3 temas. Ok, turma? Então escolham romantismo ultrasentimental, romantismo social ou romantismo nacionalista. Façam obra de arte autoral que represente o que significa eles e manda para o tio. Ok? Turma, a aula de hoje foi essa. Eu espero que vocês tenham gostado. Realizem as atividades e qualquer coisa, o tio está lá no grupo para poder tirar a dúvida de vocês, tá bom? Um grande abraço, fique com Deus, boa aula, boa atividade e até a nossa próxima aula de artes, turma. Tchau, tchau.